Ei, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, para nossa aula aqui de hoje, nós vamos começar a falar, eu dividi em duas partes, tá, esse capítulo, porque é bastante conteúdo. Então, para não ficar pesado, né, e para vocês conseguirem ir indo assimilando esse conteúdo, né, que a gente acabou de falar sobre divisão celular, então eu dividi em duas partes. A primeira, falar sobre gametogênese, e depois a gente vai falar sobre embriogênese, que é um pouco mais denso, né, tem um pouco mais de nomes, né? E aí vocês vão relembrar isso que a gente viu, que vocês já devem ter visto lá no primeiro ano, tá? Então, para começar aqui, nós vamos falar sobre a gametogênese. Gametogênese, né, é o nome do processo de formação de gametas dos animais. A sua formação e maturação vão ocorrer nos órgãos que a gente conhece como gônadas, e existe diferença entre gônadas masculina e feminina. Então, são esses órgãos onde os organismos multicelulares vão produzir células sexuais. Lembra que a gente viu na aula passada que eu expliquei sobre mitose, meiose, em que mitose vai originar todas as células do seu corpo e a meiose vai originar as células que serão as células reprodutivas. As células reprodutivas, né, que são os gametas, vão ser originadas apenas nas gônadas, e todas as outras células somáticas vão realizar a divisão mitótica o tempo todo, né, de acordo com a necessidade. As gônadas masculinas, então, são os testículos, e os gametas masculinos são chamados de espermatozoides. As gônadas femininas são os ovários, e os gametas são chamados de óvulos. Então, o nome que a gente dá para a formação de gametas masculino é chamado de espermatogênese, em que a gente divide em 4 fases diferentes, né, que é a fase germinativa, de crescimento, de maturação e de diferenciação. A fase germinativa, né, é quando as células, que são ainda chamadas de espermatogônias, né, ficam localizadas nos testículos e vão se dividir por mitose a partir da puberdade. Então, enquanto a criança ainda não atingiu a puberdade, essas espermatogônias não vão estar ativas. Quando começa a atingir a maturidade por conta do aumento dos níveis de testosterona, essas espermatogônias vão começar a entrar em atividade e sofrer uma diferenciação, né? E aí, a partir daqui, eles vão sofrer divisões celulares, né, de meiose para a formação dos espermatozoides. A segunda fase é chamada de fase de crescimento, né, que é quando as espermatogônias vão acumular o material citoplasmático e crescer. Perceba que aqui ela estava uma espermatogônia pequenininha, aqui quando ela ainda é chamada de espermatócito, ela já cresceu, ela quase duplicou o tamanho dela aqui, tá? E duplica também, aumenta também o seu material genético, tá? Depois vem a fase de maturação, como o próprio nome já fala, vai amadurecer, né? Isso daí vai ter início na meiose, em que esse espermatócito aqui, que é uma grande célula, vai produzir 2 espermatozoides. Lembra que a gente viu que a meiose ela ocorre em 2 processos? Que primeiro ela vai acontecer de maneira equitativa, igual que acontece na mitose, e depois reducional, que ela vai dividir o material genético dela, né? Então, essa primeira fase de maturação, os espermatócitos que antes eram de número aqui, ainda 46,2N, vai produzir 2 espermatócitos secundários, só que aí, no caso, ele já vai diminuir a quantidade de material genético dele. E depois uma segunda divisão meiótica, formando aqui os 4 espermátides, ainda não é um espermatogênese. Por último, vem a fase de diferenciação, né, que é quando essa célula vai se tornar um espermatozoide. Por quê? O espermatozoide, ele vai precisar ter estruturas específicas para ele conseguir chegar até o óvulo. Então, por isso que ele precisa dessa 4ª fase. A gente vai ver que quando a gente falar de formação de gametas femininos, não tem essa fase de diferenciação. No caso do espermatozoide, isso precisa acontecer. Por quê? Na cabeça aqui do espermatozoide tem uma estrutura que é chamada de acrossomo, que dentro dessa cabeça vai ter diversas enzimas, e essas enzimas vão ser responsáveis, né, por digerir a parede do ovócito, né, do lado do óvulo, para conseguir perfurar. Além disso, né, aí abaixo fica o núcleo. Além disso, tem a formação dessa região aqui, que é cheia de mitocôndrias. Falou em mitocôndria, a gente já tem que lembrar de respiração celular, e é o que vai prover a energia desse espermatozoide, porque o espermatozoide, ele vai ter que dar um
um boom na hora que ele entrar no corpo feminino, desgastar toda a energia que ele tem. Então, por isso que tem uma enorme quantidade de mitocôndria aqui. E depois tem o flagelo, que vai ser o responsável aí por se movimentar para conseguir chegar até o óvulo, tá? Então, essa ficaria aí a formação do espermatozoide, né? E para ele poder se diferenciar. Depois, então, aqui aparece, né, que é repleta de mitocôndrias para o fornecimento de energia. E quando é a ovogênese, né, que seria para a formação do gameta feminino, somente 3 fases, não precisa da 4ª fase, que é a fase de diferenciação. A primeira fase, também chamada de germinativa, né, que vai ocorrer ainda enquanto a menina é um feto, dentro do corpo da mãe, tá? Porque essa formação aqui ocorre ainda quando está em formação dentro do corpo da mãe. Esse feto vai receber essa carga que vem da mãe e ele fica paralisado ali, ele tem uma primeira pausa dentro do ovário, né? Então, toda menina já nasce com uma quantidade de ovócitos dentro ainda do útero da mãe, aquela quantidade ela é formada, né? Dentro, então, vão ter células diploides, que são chamadas de ovogônias. A partir dessas ovogônias aí, é que vai começar a originar o que a gente chama de ovócitos, né? Para a formação lá do óvulo, que será o gameta feminino. A segunda fase seria a fase de crescimento, né? Ainda dentro do útero da mãe, ainda em fase intrauterina, essas ovogônias vão crescer por acúmulo de material. Então, percebe aqui, ó, estava pequenininha, aí acumula o material. Percebe como que ela quase dobrou o material citoplasmático dela? E aqui ela vai se transformar em ovócito primário. Aqui ele vai paralisar, tá? Tem a primeira pausa. Quando essa menina entra na fase de puberdade, aí vai começar a sofrer as divisões de meiose aqui a cada ovulação da menina, tá? Então, nós temos 2 fases de pausa. Uma fase de pausa quando essa menina nasce, outra fase de pausa quando ela atinge a puberdade, né? E aí, essa célula que começou a se dividir, ela também vai pausar e só vai completar a meiose dela caso for fecundado por um espermatozoide. Senão, o corpo está eliminando apenas os ovócitos secundários, tá? A terceira fase seria a fase de maturação. O nome já fala, está amadurecendo, né? Que é a fase em que ocorre a meiose. Mais uma vez, esse processo, então, tem início ainda na vida intrauterina, né? Enquanto essa mulher ainda não nasceu. Porém, a primeira divisão é interrompida aqui, tá? Na prófase 1. E cada ovócito primário que iniciou a meiose permanece assim até o início da puberdade, que é o que eu falei, né? Então, aqui ele vai pausar a primeira vez, vai ficar pausado nesse tamanho aqui na prófase 1 e só vai dar continuidade com a ação dos hormônios femininos que vão começar a ter um aumento durante a puberdade, tá? Então, é assim que ocorre a formação dos óvulos nas mulheres. Outra questão muito importante aqui, no caso da formação dos gametas femininos, tem apenas a formação de um ovócito, que será aquele ovócito utilizado para ser fecundado, né? O restante é chamado de corpúsculo polar, tá? Então, durante essa primeira meiose aqui desse ovócito primário, né, a mulher, quando ela atinge a puberdade, vai começar as divisões. Ela sempre vai dividir uma célula menorzinha aqui e outra maior, que vai sequestrar a grande parte do material citoplasmático aqui. Então, por isso também que esse ovócito é muito maior. Tá vendo o desenho dele, o tamanho, a diferença que tem entre o espermatozoide e o ovócito? E olha que diferença que tem entre o corpúsculo polar. Na segunda divisão, ele também vai formar outro corpúsculo polar. Percebe que o espermatozoide ele vai fecundar aqui quando ele ainda é um ovócito secundário, né? Nessa imagem dá para ver direitinho, né? O corpúsculo polar do lado do ovócito, e ele se degenera, né? O corpo ele vai mandar embora naturalmente, tá? Para finalizar, gente, eu quero fazer um exercício que está na página 65 de vocês, que é um exercício da Unicamp, que ele diz o seguinte:
Considerando que a informação genética é igualmente carregada pelo óvulo e pelo espermatozoide, responda. Porque o óvulo geralmente é muito maior que o espermatozoide? A gente acabou de ver, né? Porque ele precisa ter uma quantidade de reserva nutritiva muito maior para a formação do embrião. Porque o óvulo ele armazena grande quantidade de vitelo, a gente já viu, né, sobre vitelo, próxima aula a gente vai falar na embriogênese o que seria vitelo, que diferença que tem no tamanho desses ovos, né, para todos os seres vivos, que esse vitelo é a reserva nutritiva que será utilizada para o desenvolvimento embrionário, tá? E B, como essa diferença aparece durante a gametogênese? Muito fácil da gente imaginar, né? Se eu tenho, durante a divisão, a formação de uma célula grandona e de um corpúsculo polar, é porque a maior parte do material ficou com a grandona, né? Sequestrou da outra, e o corpúsculo polar não vai ter quase nada, né? Durante a gametogênese, ocorre a formação de células de tamanhos desiguais, sendo a menor chamada de corpúsculo polar, que irá se degenerar, e a maior é chamada, então, de ovócito, tá? Bom, gente, então é isso. Eu quero parar por aqui para a gente não ficar com muito conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre embriogênese, tá bom? Bom, é isso e até a próxima aula.